Demorou um pouquinho para voltar aqui. Demorou um pouquinho para voltar, João. Mas deu certo. Eu Legal. vou pedir só para o pessoal que tinha mandado pergunta e tinha mais algumas perguntas ainda para fazer, que eles mandem novamente para a gente poder responder, certo? Legal. Por favor, mandem de novo, né? É, porque apaga tudo aqui, né? Acho que a gente terminou de responder a pergunta da Ana, né? Que ela falou em relação aos absorventes de umidade. Aham. Tá, Sim. joia. Você quer comentar, João, mais alguma coisa em relação à silagem de capim? Você acha que tem mais algum ponto que a gente deve esclarecer ou você acha importante da gente comentar? Não, eu acho que o capim é talvez a silagem que a gente ainda precisa evoluir um pouquinho mais em Aham. conhecer os detalhes. Eu acho que a gente precisa investir um pouquinho mais em pesquisa. A Uhum. gente tem alguns colegas que estão trabalhando nisso atualmente, mas talvez seja das silagens que a gente tem aí, é que a gente precisa evoluir um pouquinho mais ainda. As outras a gente, de certa forma, já tem um certo pacote tecnológico para trabalhar bem com elas. Aham. Com certeza. João, então entrando um pouquinho, né, na silagem de cana, que acredito que ainda seja uma cultura que ainda é muito utilizada, né, dentro principalmente propriedade leiteira e, e como estratégia, né, para conservação e em relação ao corte, né, da cana fresca, né, e fornecimento que dificulta, né, o manejo dentro da fazenda e demanda muito mais mão de obra, a colheita, né, manual e corte desse material, fornecimento fresco. Algumas pessoas têm a estratégia de conservar, né, esse material na forma ensilada. Eu queria que você comentasse um pouquinho aqui para a gente em relação ao perfil de fermentação, né, dessa cultura, que é bem, assim, difere bastante, né, apesar das características muito boas que a cana tem, né, teor de umidade correto na hora do corte, muito carboidrato solúvel ali, né, substrato disponível para os micro-organismos fermentarem, baixo poder tampão, como você já comentou no início da live, mas existem alguns contras, né? Tem alguns prós e tem alguns contras também dessa cultura. Eu queria que você comentasse um pouquinho aqui pra gente, por favor. Legal. Se a gente pegar o conhecimento básico, né, se eu pegar um livro lá de silagem e considerar aqueles princípios básicos que eu preciso ter, umidade correta, como você adiantou já, né, umidade correta, teor de carboidratos solúveis adequados, baixo poder tampão, população de bactérias láticas. Tudo isso a cana-de-açúcar tem. Se eu nunca tivesse ensilado cana-de-açúcar e tentasse fazer uma predição, uma previsão do que iria acontecer, certamente a pessoa ficaria muito animada com todas essas características da cultura, né? O que acontece é que essa quantidade elevadíssima de carboidrato solúvel, tentar dar valores aqui para o pessoal tentar enxergar aí. Se eu pegar um capim, esse capim vai ter lá perto de 3% de carboidrato solúvel, 2% às vezes, um pouquinho mais, capim tropical, né? Uhum, Se eu pegar a planta de milho, 6, 7, 8, 10% às vezes de carboidrato solúvel. Se eu for para a cana-de-açúcar, isso aí vai para 35, 40% de carboidrato solúvel, dependendo da maturidade da cana e do cultivar, né, do uhum, genótipo. uhum, Então,
nós estamos falando aí, se eu comparar um capim com cana, estamos falando aí de mais de 10 vezes o teor de carboidrato solúvel, né? Dependendo do material, eu chego a ter quase metade da matéria seca é carboidrato solúvel na cana. Então, o que acontece? Esse excesso de... Exato. Esse excesso de substrato acaba favorecendo o crescimento de leveduras. E naturalmente também a planta da cana-de-açúcar, ela também existe uma população epífita natural ali da cultura que também ela já é rica em leveduras. Então, a hora que esse material ele é picado e esse carboidrato solúvel que estava armazenado dentro do colmo, nas células do colmo, ele é exposto, essa população epífita de levedura rapidamente começa a trabalhar. Então, tem bactéria lática? Tem. Tem carboidrato? Tem baixo poder tampão? Tem, só que a velocidade, a competição, a população de levedura extremamente alta e o metabolismo extremamente alto vai fazer o quê? Além, vamos dizer assim, além lá dos 3% de ácido lático que a silagem de cana também vai ter, ela pode chegar a ter, sei lá, 10, 15, às vezes até mais de etanol no final. Então essa população de levedura vai pegar esses carboidratos solúveis, que basicamente é sacarose, e vai converter isso em etanol. E qual que é o problema disso? Muitos acreditam que o problema seja o animal. Não, o animal ele não tem problema nenhum em utilizar o etanol como uma fonte de nutriente. O problema é que quando há produção de etanol, está havendo perda de matéria seca. Com certeza. Nós temos aí dados da literatura aí de quando eu ensilo cana sem utilizar nenhum aditivo que seja capaz de bloquear esse metabolismo das leveduras, as perdas são aí normalmente acima de 20%, chegando a 30%, 35%, dependendo. Ou seja, ensilou lá 1 tonelada, recuperou só 700 quilos de matéria seca. A perda é extremamente elevada. Muito grande mesmo. João, e em relação à produção de ácido lático nessa silagem, a produção que tem logo no início não é suficiente para baixar o pH desse material, né? E eu queria que você comentasse em relação a isso, e se sim, se for suficiente para baixar o pH, esse pH ele é capaz de inibir o desenvolvimento de leveduras ou não? Você pode comentar aqui para gente? Certo. Não, legal. Essa pergunta é bem importante, Kézia. O que acontece? As leveduras elas são resistentes a pH baixo. Então, o pH da cana-de-açúcar, se você monitorar a queda de pH na silagem de cana, ela acontece, às vezes, em 24, 30 horas ela já chegou em pH abaixo de 4, 3,8. Muitas silagens de cana ficam com pH abaixo de 3,8. Às vezes você vê silagem de cana com 3,6. Por quê? Porque o poder tampão é extremamente baixo. Então, uma quantidade relativamente pequena de ácido já é capaz de causar essa acidificação da massa. Mas, infelizmente, as leveduras elas não são inibidas por esse pH baixo. E elas continuam consumindo. Nós tem um experimento que eu fui medindo produção de gás ao longo do tempo em silagem de cana sem aditivo. A silagem, ela produziu gás por mais de 100 dias continuamente. Né? Esse gás veio, obviamente, do metabolismo de leveduras. Por mais de 100 dias continuamente, alta produção de gás. Então, enquanto há substrato, elas vão que tem muito, né? Exatamente. Exatamente. Certo. E em relação, então, quais as estratégias, João, que a gente pode adotar na silagem de cana-de-açúcar
para a gente minimizar o desenvolvimento dessas leveduras, consequentemente a produção de etanol, que gera muitas perdas, como você já comentou. Certo. Antes de falar das estratégias, eu faço questão de falar do que não adicionar. Né? Uhum. Infelizmente, às vezes a gente vê no campo o pessoal usando inoculante homolático, homofermentativo para silagem de cana. Totalmente contraindicado. Uhum. Por quê? Essa bactéria homolática não vai acelerar o abaixamento de pH e vai acabar até reduzindo um pouco a formação de ácido acético que acontece naturalmente ali na massa e vai deixar o caminho ainda mais aberto, vai favorecer o crescimento de leveduras. No pós-abertura, né? Durante a fermentação também. Durante a fermentação também. Então, totalmente contraindicada a adição de inoculante homolático para silagem de cana. Então, quais são as estratégias efetivas? Adição de inoculante heterolático, heterofermentativo, né? Por exemplo, Lactobacillus buchaneri, Lactobacillus hilgardi, Lactobacillus Kéferi, Brevis, tem vários aí. O buchaneri é o mais conhecido no mercado brasileiro, mas tem outros, né? Então, estão chegando produtos novos, com bactérias novas, enfim. Essa é uma estratégia bem interessante. Outra estratégia bem interessante é a adição de aditivos químicos que têm poder antifúngico. Então, por exemplo, adição de benzoato de sódio, sorbato de potássio, ácido propiônico ou propionato de sódio ou de cálcio, enfim, mas são produtos também que têm poder antifúngico. A diferença, quais vão ser as diferenças entre eles? O inoculante é mais barato do que o aditivo químico. O químico, né? Bem mais barato. A vantagem aí do químico é que ele, a partir do momento que eu adicionei ele ali no tempo zero, ele já está travando a ação de leveduras. Já está agindo, né? Já está agindo. Então tem esse pró e esse contra de cada um deles, mas ambos são estratégias interessantes. Eu estava vendo alguns trabalhos da professora Carla também, né? A professora Carla Ávila, que já trabalhou testando algumas cepas, né, de bactérias acidoláticas, né? Heterofermentativas obrigatórias, como você falou, o Brevis, o Hilgard, e também as facultativas, e tiveram bons resultados, né, em reduzir a produção de etanol e, consequentemente, aumento da temperatura dessa silagem, né, que produz calor no metabolismo das leveduras, né. Então, é uma boa estratégia para evitar, né, a produção de etanol, consequentemente as perdas e aumentar a estabilidade também desse material, né? Sim. Em alguns experimentos a gente vê benefício também na estabilidade aeróbia, mas assim, o motivo principal, o foco principal é reduzir perdas já durante a fermentação. Às vezes vai acontecer o benefício também de aumento de estabilidade aeróbia. Mas tem que lembrar o seguinte, né? Se a silagem for bem conservada, é uma silagem que vai ter alto teor de açúcar, que também vai favorecer esse processo de deterioração aeróbia no pós-abertura. Então, assim como silagem de grão úmido ou planta inteira de milho, é uma silagem também susceptível a deterioração aeróbia, o que seria mais um motivo, então, para adotar algum aditivo eficiente para inibição de levedura e de fungo. Correto, João, muito bom. Tem um comentário aqui do Johnny. Atualmente estamos ouvindo comentários a respeito de novos capins. Capiaçu, por exemplo, para a confecção de silagem, onde a grande justificativa dita é o custo. Porém, os preços de milho ou casquinha de soja estão altos para adicionar nessa silagem. Ele quer ouvir as suas considerações, João, em relação a esses pontos, principalmente quando falamos do custo do nutriente.
Uhum. Acredito que em relação aos adsorventes, né? Se compensa ou não adicionar. Tá. Eu gostaria de fazer dois comentários que são distintos. Primeiro, quando eu adiciono, por exemplo, milho na silagem de capim, eu tenho que lembrar que esse milho vai estar disponível lá na frente para o animal comer, tá certo? Uhum, Então, eu não vou adicionar como se fosse ali o custo de um aditivo, é um custo de fato adicional, né, no processo de ensilagem. Não, esse milho ele vai estar disponível lá na frente. E, no caso uhum, do milho especificamente, ele vai estar, na verdade, até melhor, porque ele vai estar na forma de grão reidratado, de silagem de grão úmido ali dentro. Né? E uhum, vai aumentar a digestibilidade do amido desse material quando os animais forem comer. Então, uhum, esse material não vai desaparecer dentro do silo. É claro que existe perdas, eu tenho que considerar ali uma certa perda, mas a maior parte desse milho vai ser recuperado e o animal vai consumir. Ou seja, eu vou estar dando menos milho via concentrado lá na frente se eu tivesse fornecendo uma silagem sem nenhum milho adicionado no momento da ensilagem, tá certo? Então, eu tenho que uhum. considerar isso no custo, né? E é, a segunda consideração que eu gostaria de fazer é que o produtor ele não deve ficar comparando o custo somente da forragem. Né? O produtor ele deve comparar o custo da dieta do animal, Aham. tá certo? Na Então não verdade, o adianta eu ter uma animal forragem come, às vezes. O come a animal come dieta, dieta. né? É. E não adianta eu ter às vezes uma. Vamos pegar um exemplo extremo aqui. Eu tenho uma forragem, lá tem bagaço de cana, que hoje nem dá para falar que é barato, né? Difícil até de achar e é caro, mas tudo bem. Eu vou ter que dar muito mais concentrado do que se eu tivesse uma silagem de milho com alta proporção de grãos, por exemplo. Uhum, Então, é injusta essa comparação, porque nenhuma forragem é igual à outra em termos de nutrientes. uhum, uhum. Eu tenho que fazer a comparação do custo da dieta. Tá? Exatamente. Então, aí vai depender da região que o produtor está, da oferta de alimentos, de subprodutos, e Uhum. simular, pedir ajuda para um técnico aí, simula a dieta com a forragem A ou B, e assim você vai conseguir enxergar de fato qual a dieta mais barata usando a forragem A ou B. Aham, com certeza. Eu acredito, acho que respondeu a pergunta dele. Depois ele mandou aqui embaixo em relação à comparação com a silagem de milho. Então é o que você falou, né? A gente não. É injusto a gente comparar entre uma silagem e outra, né? A gente tem que olhar o custo da dieta que a gente formulou. Você quer fazer mais algum comentário, João, sobre algum ponto que a gente possa ter deixado passar? Não, só para a gente finalizar a parte da silagem de cana, ou até mesmo da cana, um ponto muito importante que o produtor, o nutricionista tem que ficar atento na hora de formular a dieta é que a cana, a fibra da cana tem baixa digestibilidade. Então, eu vou ter que trabalhar com um nível de fibra um pouco menor do que aquele que eu estou Uhum, acostumado, por exemplo, com silagem de milho ou de capim. Então, uhum, esse é um ponto. Às vezes o cara vai trocar lá a mesma proporção de matéria seca da dieta, que antes era silagem de milho, passa para silagem de cana, obviamente que vai haver perda de produção. uhum. Tem que ficar atento a isso. É só um detalhe a mais aí que não faz parte dessa conversa de fermentação, de Uhum, silagem, etc., mas é uma dica importante aí quando o pessoal for usar. Então, uhum, eu estou dizendo isso porque no passado se culpava muito a silagem de cana de baixo consumo de matéria seca por causa da fermentação. Todo mundo falava que o uhum, problema era o álcool, etc. uhum, Mas no fundo o problema era a queda de consumo por enchimento por baixa digestibilidade de uhum, fibra. uhum. Tá certo? O animal não consegue comer, né? Exato. Como a efetividade da cana é maior, cerca de 20% maior do que a efetividade da fibra do milho, dá para Uhum, trabalhar tranquilamente com menos fibra na dieta. Isso significa que
a dieta com silagem de cana comparada à silagem de milho vai exigir maior inclusão de concentrados. Então, acho que vale o exemplo aí da pergunta anterior, que comparando, por exemplo, cana fresca com silagem de milho, cana fresca é mais barato, mas será que a dieta final é mais barata? Tá certo? Então, é só para ilustrar a importância de comparar a dieta e não o volumoso A contra o B. Ótimo ponto, João, muito bom. Eu acho que em relação ao que a gente tinha comentado aqui, de falar um pouquinho sobre a estabilidade, né, dessas silagens, acredito que a gente, ao longo da discussão, a gente já foi falando, né, nas estratégias para a gente aumentar a estabilidade desses materiais, né, desses tipos de silagem e as estratégias para reduzir as perdas. Tem algum comentário, João, que você quer fazer? Não, eu acho que a gente conseguiu mais ou menos aí, ao longo da conversa, a gente acabou comentando, né? Tá, joia. João, então eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por compartilhar aqui com a gente todo o seu conhecimento científico e prático. Isso é muito importante e a gente sabe que você é uma referência no mundo da conservação e da nutrição de ruminantes. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, eu queria te agradecer, agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, que mandou as perguntas aqui, que interagiu e que assistiu, né? É isso aí, te agradecer. Eu que agradeço, Kézia, pelo convite, pela oportunidade de interagir com você. É muito agradável. Todas as vezes que eu pude interagir com você, foi muito bom. Então, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os colegas do Track and Feed e parabenizar vocês de novo por essa iniciativa. Eu acho que quem tem chance de acompanhar só ganha com isso. O conteúdo que o pessoal do Track and Feed traz aqui é muito legal. E também quero agradecer a todos que estão até agora aí, ou aqueles que estiveram presentes com a gente, fazendo pergunta e assistindo. Muito obrigado pelo prestígio aí, pela oportunidade de interagir com vocês, por ficarem até agora aí nos ouvindo, né, Kézia? Com certeza. É um privilégio para a gente, né, João? Ter essas pessoas aqui. E é isso aí. O nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento, experiência prática e, com certeza, aprender junto, né? Porque isso é o mais importante. A gente compartilha, mas a gente também aprende muito, com toda certeza. Legal, muito bom. Muito obrigado. Obrigada eu. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais.